Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início à nossa aula. Nós temos uma sequência aí que nós já tínhamos combinado e eu vou estar gravando e deixando para vocês. Vai ter a videoaula, embaixo o PowerPoint e depois a atividade. A atividade é apenas anexar o exemplo que nós vamos trabalhar em cada aula, né? Dessa revisãozinha e recapitulando algumas coisas sobre o Java, tá? Então, primeiramente, a gente vai falar de tipos primitivos e a sua manipulação de dados. Tipos primitivos, né, seria lá, vamos pegar o conceito da linguagem estruturada, que seria variáveis. E o que são variáveis? Variáveis são espaços que nós reservamos lá na memória RAM para receber esses dados. Os dados inseridos pelo usuário ou jogado lá inserido, né, numa parte da programação, que ele pode ser usado para um cálculo ou até mesmo para ser armazenado em um banco de dados. Então, porque tudo primeiro tem que passar pela memória RAM, né, que é aquela memória de leitura para depois poder gravar, tá? Então vamos lá. Pessoal, na linguagem estruturada nós tínhamos aqui as nossas declarações de variável. Então eu tinha a variável idade, a variável salário, tá? E a variável letra, e assim por diante, o casado, e tem seus tipos: inteiro, real, caractere e lógico. Esses tipos continuam os mesmos, tá? Esses tipos continuam os mesmos. Então, aqui, por exemplo, ela recebe o valor 3, a idade, o sal recebe o valor do salário em real, um número decimal. Letra recebe um caractere, porque eu trabalhei com caractere, tá? Caractere é apenas um caractere, é um conjunto de caractere, aí seria string. Casado, né? Nós temos a opção lógica, e aí nós trabalhamos com verdadeiro e falso. No Java, nós usamos de maneira diferente, tá, pessoal? Nós usamos de maneira diferente. Então, esse daqui, a gente fala que é um tipo primitivo, tá? Então a gente usa, ele é diferente, né? Aqui, ó, nós declaramos para depois usar. Então aqui a gente já atribui um valor para ele já na própria declaração, tá? Então a gente fala int, de inteiro, essa é o meu tipo primitivo, ou podemos chamar de variável. E aí nós temos o nome que nós demos, que são idade, e vai receber o valor 3. Depois eu tenho uma outra maneira que nós chamamos de typeQuest, tá? TypeQuest, que nós temos inteiro e idade, e aí a gente usamos o TypeQuest aqui, que seria o seu tipo, para falar que ele também é um número inteiro sendo jogado na idade. Pessoal, os três que nós temos aqui, o resultado é o mesmo. A variável idade está recebendo o número 3. Isso vai mudar nos exemplos que vocês vão ver, cada um vai ter a sua finalidade, tá? Agora aqui, então assim, esse daqui é um TypeQuest. O de baixo é um wrapper class, tá? É um wrapper class, aonde essa variável é uma classe. Olha lá, ela inicia-se em maiúsculo, né? Aí o nome da variável, aí eu tenho que usar o new, né? Ele vai ser um novo valor inteiro no valor de 3, tá? Que vai ser guardado em idade. Então, pessoal, aqui em cima nós falamos tipos primitivos. Aqui nós chamamos de classe, tá? Um wrapper class, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, nós estamos englobando todos os tipos que nós temos, né? Então, inteiro, então é int, o número real é float, caractere é char, e boolean, que é boolean, né, que é a opção aí de lógica, tá bom? Então eles receberam seus valores aqui usando o TypeQuest, tá? E aqui usando o wrapper class, certinho? Tá? Não tem muito erro, né? Só uma observação aqui no float, ó, tá? Quando eu uso esse tipo primitivo, né? Pessoal, tipo primitivo, só para relembrar, eu não começo em maiúsculo, porque eu estou usando o tipo, já fala variável, primitivo lá atrás, tá? Então, agora aqui embaixo não, eu não uso tipo primitivo,
Aqui eu uso uma declaração de dados, né, de variáveis, para receber os dados, mas usando, né, as classes encontradas dentro do nosso Java, beleza? Então assim, o float tem um F no final, tá? Bem tranquilinho. Aqui, pessoal, é a nossa tabela dos tipos que nós temos, os tipos primitivos e as classes, né? Então, ó, classe Hyperclass, tá bom? Aqui observe que no tipo primitivo nós não temos string, nós só temos char. Char é um caractere. Agora, se eu quiser pegar um conjunto de string, um conjunto de caractere, que seria string, eu vou ter que usar a classe invólucro, que seria deste modelo aqui, tá bom? Mas fica tranquilo que a gente já vai ver um exemplo. Aqui nós temos o tamanho, tá? E nós temos o exemplo dos valores que acabei dentro deles. É importante as minhas escolhas. Por exemplo, eu tenho um sistema robusto, um sistema grande, e aí eu fico usando, por exemplo, tudo Dolby, mas na verdade poderia ser float, tá? Porque assim, aqui é a questão da quantidade de casa decimal, tá? Então, se eu não for usar tudo isso, né, eu posso usar float, porque ele ocupa 4 bytes. Então assim, eu vou dobrar de tamanho se eu ficar só usando o Dolby, tá bom? Quando é um sistema grande. Então, pessoal, agora vamos dar uma revisadinha, que eu acho que vocês já, acredito que vocês já viram isso. Nós vamos falar um pouquinho de saída de dados. Agora vamos começar a utilizar esses tipos primitivos e como manipulá-los. Então, saída, né? Eu estou dando a saída, vai lá para a tela, vai lá para o resultado, tá bom? Então, pessoal, a saída, né? Eu tenho float, nota, que aqui seria a minha variável no tipo primitiva, e aí eu vou sair com ela. Eu tenho system.out.print, sua nota é mais nota, então assim, ele vai pôr o texto e a variável. O cout.print, de novo, né, a sua nota é mais nota. Agora aqui tem o ln, o ln ele força mudar a próxima linha, né, para a linha de baixo. E quando eu quero colocar uma casa decimal, né, eu posso estar usando o printf, né, para formatar esse número decimal, né, esse número flutuante, para colocarmos casa decimal, tá bom? Então, pessoal, nós vamos partir então para a parte prática. Aqui está a explicaçãozinha, tá? Mas nós vamos fazer aqui o exemplo no nosso NetBeans, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu sair daqui. Tá, vou abrir aqui, pessoal, né? Olha lá, primeiro eu vou fazer aqui no bloco de notas, tá? Então, pessoal, o primeiro exemplo que nós estamos usando aqui, ó, float nota, né? A minha variável, ela é float, então ela vai receber, tem que ser o F. O system.out.print, né? A nota é mais nota. Então eu vou pegar, deixa eu jogar ele aqui, ó. Então, apenas para verificar a saída, né? Então aqui, ó, deixa eu pegar a lupa para ficar melhor para vocês enxergarem. Olha lá, eu inseri o nosso código, tá? Não deu nenhum erro. Aí agora eu vou compilar. E olha lá, pessoal, nota é 8.5. Só estamos exibindo um valor de uma variável. Se eu usar aqui, ó, o print ln, tá? O print ln, eu vou executar e vejam que aqui, ó, ele mudou o construindo com sucesso para a linha de baixo, tá? Então ele joga
o valor da frente para a linha de baixo, tá bom? Da frente do resultado. Tá? Agora, se eu quiser formatar com casa decimal, tá? Então assim, ó, aqui, olha lá, eu tenho float. Aí, pessoal, eu vou usar o system out printf, tá? Então seria o printf, seria a formatação. No texto, né, onde eu vou colocar, eu já formato, eu coloco a porcentagem 2, por que 2? Duas casas decimal. F, que seria float, agora aqui não é o sinalzinho de mais, é o vírgula, e aí vai ficar nota, beleza? Agora eu vou compilar e percebam-se que ele vai ficar com duas casas decimais, tá bom? E aqui não foi para a linha de baixo. Como que eu faço? Se eu quiser jogar o próximo para a linha de baixo, eu vou vir aqui, /n. /n ele força a quebra de linha, né? E vai jogar, olha lá, o construindo com sucesso para a linha de baixo. Se eu alterar aqui, ó, no 2, colocar 4, ele vai para 4 casas decimais. Olha lá. Legal? Então, isso daqui seria o nosso exemplo de saída, tá bom? Tá lá no slide de vocês também, né? Aí é só vocês criarem um novo projetinho, tá? Normal, vir aqui. Não é swing por enquanto. Já já a gente no finalzinho, nós temos que aprender isso para poder entender lá no swing, na forma gráfica, tá bom? Vamos lá então, continuando. Deixa eu pegar o PowerPoint. Legal. Agora, pessoal, então aqui, ó, tá a nossa explicação. O exemplo, tá? Agora eu não preciso mais do passo a passo para vocês no Java. O importante é que vocês entendam, né, o código que a gente vai lá dentro do main, tá? Lá da parte principal. Agora vamos falar um pouquinho de entrada de dados. Pessoal, a entrada de dados, né? Hoje a biblioteca principal do Java é o JavaLang. Eu já falei isso para vocês, tá? Mas o Java é como se fosse um carro quando a gente compra e ele vem com os requisitos básicos. Então assim, eu tenho que colocar as nossas bibliotecas dentro do Java. Então aqui, pessoal, mas elas são colocadas conforme a gente for usando os códigos. Então assim, aqui para eu colocar uma biblioteca, eu import, e aí a gente vai usar a biblioteca Scanner. Tá? O Scanner aqui, pessoal, a gente vai verificar, ele é para pegar a entrada do que? No exemplo nosso, a entrada do teclado, a entrada que o usuário vai inserir o valor, tá? Então, um exemplo, presta atenção, né? Aqui eu tenho o import, se eu não tiver o import ele não funciona, tá? Aí lá dentro do meu void main, vou lá, scanner teclado, new scanner, system.in. O teclado, tá? É o meu atributo, ou podemos falar minha variável, que vai pegar, agora só para a gente relembrar, né? Isso daqui é uma classe, mas quando eu uso ela vou voltar, quando eu uso ela dessa maneira, né? A gente fala um web classe, né? Tipo uma super classe aqui, tá? Então essa classe scanner, ela tá dentro da nossa biblioteca scanner, tá? E aí eu pego essa variável teclado e vai ser new scanner no system.in. O que é o system.in? É um arquivo que está dentro do nosso sistema operacional que pega a entrada in de input, né? Se fosse saída, output, tá bom? Então aqui, na hora que eu vou ler a idade, o teclado, né, a idade é inteira, então int, nest int. Vou ler o salário, teclado.nest float, porque é float. E string, nome, teclado.nestline. Então isso seria a nossa entrada de dados,
tá? Então agora, pessoal, vamos aqui, né, para mais um exemplo, ver como é que funciona. Então vocês vão criar um arquivo normal lá no Java, tá? Eu vou criar aqui só para, né, eu vou lá em novo, ó, novo projetinho, tá? Aí, ó, já tem Java, aplicação Java, próximo, tá? Eu vou pôr aqui, ó, exemplo, entrada, e vou finalizar, tá? Simplesinho. Aí eu vou vir aqui no void main, vou tirar o comentário, tá? E aí, pessoal, nós temos que seguir agora aquele exemplo que nós estávamos falando. Então aqui, ó, primeiro scanner, tá? Teclado, esse daqui eu posso mudar, eu posso pôr o nome que eu quiser no teclado, tá? Aí eu vou colocar igual new, tá? Porque ele é um novo valor. Scanner, mas que valor que é esse, pessoal? É o valor que eu vou pegar lá da biblioteca Windows, no meu caso aqui, que é o system.in, tá? O system.in. E aí, ponto e vírgula, tá? Só que olha aqui, ó, ele vai aparecer essa lâmpadazinha quando eu clico. Olha lá, ele vai adicionar o import, o Java Util.scanner, né? Como eu falei para vocês, né? Aqui, opa, aqui tem uma coisinha errada. Olha aqui, ó, o import, ele importou a biblioteca para a gente estar usando ela, beleza? Tá? E aí, pessoal, nós vamos trabalhar com os valores. Então é assim, nós vamos ter inteiro idade, que vai receber, tá? Vai receber o teclado. Quem que é o teclado? É o valor de onde vem, que eu criei aqui em cima, ó, tá? Que eu criei aqui em cima. Esse é o valor do meu teclado, tá bom? Deixa eu arrumar aqui pra gente, perdão. Aí, então, ponto e vírgula, né? Aí aqui, ó, int, opa, ó, teclado, não acabamos. Nós temos que pôr aqui o nest line, tá? Aí eu vou lá, nest, tá? Perdão, ó, o nest int, tá? O nest de inteiro, tá bom? Nest int, porque ele vai pegar o inteiro e vou fechar. Aí, ótimo, tá? Passou. Agora nós vamos o número real, float, né? Então assim, a gente vai colocar salário, variável não pode ter espaço, não pode ter acento, tá? Aí eu vou colocar aqui o teclado, que é da onde vem o valor, mas qual é o tipo? Nest float, ó. Ele já vem com a lista, eu posso, né, clicar e apertar o tab. Depois nós temos a nossa string, tá? Nós temos a nossa string, opa, tá? Eu aqui, pessoal, aqui em cima, ó, eu usei tipo primitivo. Lembra que eu falei que não tem tipo primitivo string, só tem o char. Então eu tenho que usar o upperclass, né? Então, ó, string, tá? Vai ser aqui o nome, string nome igual, tá? E aí vamos lá, teclado ponto next, tá? Ponto next. Aqui, galera, é o next line, tá? Olha lá, para string é o next line e ponto e vírgula, belezinha. Só que aqui, pessoal, a gente só tem a entrada, né? Se eu compilar, vamos ver o que acontece. Tá? Então assim, eu não dei continuidade, eu só peguei. Espera aí, deixa eu ver o que eu fiz aqui.
Não, tá certinho. Tá, então vamos dar continuidade para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Então, com isso, pessoal, né, é só... Aí nós pedimos para fazer a entrada. Então, primeiro seria o nome, né? A idade, vou colocar aqui 18, e o salário, tá? Com isso, aqui, ó, eu acabo entrando com as opções, tá? Agora, para escrever, pessoal, aqui, ó, mais uma vez, o nome, que aquele era do exemplo anterior, tá? Então aqui é a idade e o salário, tá? Beleza. Agora eu posso fazer a saída, tá? Então vamos fazer a nossa saída aqui. Ó, a saída, pessoal, olha lá, ó. Agora a gente tem o printf, né, que eu falei para vocês, mas também temos o system out format. Então aqui vai ser o formato. Aqui, ó, olha aqui no final, eu estou exibindo as minhas 3 variáveis de entrada: nome, idade e salário, tá? Aí aqui eu tenho, olha lá, porcentagem S. Porcentagem S, ele vai imprimir uma string, que seria a primeira variável, o nome. Tem porcentagem D. Porcentagem D é o decimal, que seria o número inteiro, tá? E tem o salário D, né? Aqui eu pus o F formatando ele, F de float, formatando ele. Então, olha lá, na sequência, nome, idade, salário. Então, agora, eu rodando, na hora que eu insiro os valores, ó, venho aqui, tá? Aí ele vai escrever, ó, o Robson tem 18 e tem um salário de 1.500, tá? Então aqui, ó, tem, ó, o Robson tem 18 anos, né? E tem um salário de 1.500. Certinho, pessoal? Então seria este nosso exemplo aí com relação à saída, tá? E agora, pessoal, vem a questão da incompatibilidade, né, que seria entre números, strings e números, tá? E essa questão aqui, o que acontece? O número, ele não aceita string, né? O número inteiro não aceita o número real, né? Então, nós precisamos fazer as conversões, tá? Então, dentro do Java, nós temos essa possibilidade. Então, assim, por exemplo, olha aqui, ó, eu tenho um número inteiro, idade 30, tá? Se eu jogar esse número inteiro, né, para dentro aqui do string valor, um exemplo, tá? Não vai dar certo, tá bom? Olha lá, já aparece o risquinho vermelho. Então, olha, eu tenho uma idade 30, se eu quiser jogar, pessoal, aí, ó, lembra que a gente, a questão da classe, né? Então, ela serve muito para isso. Olha aqui, eu pego uma classe string com o nome de valor e ela vai receber o idade. Aí eu faço a conversão, olha lá, integer.toString, idade, de inteiro para string. E aí não vai ter problema nenhum, tá? Então eu consigo fazer esta conversão, tá? Então aqui nós temos
o exemplo, né? Eu vou já jogar lá no Java, né? Lá no NetBeans, eu tenho a idade 30, string valor, tá? O valor vai receber a idade, aí eu faço a conversão e imprimo ela. Agora aqui eu tenho string valor, agora é o contrário, né? O valor é uma string 30, né? Então assim, é apenas um exemplo, tá, gente? É um texto, tá? Esse 30. Aí se eu quero que ele receba a idade, eu posso convertê-lo, né? Então int idade, agora ó, aqui é toString, agora aqui é diferente, ó, int.parsed int, né? Ele está passando para número inteiro o valor, tá? O valor que estava como string. Então, agora, mesma coisa que o valor, eu quero jogar ele dentro, né? Uma string dentro de um valor float. Então, é float.parse float, que seria o valor, tá? Então, vamos lá no nosso NetBeans. Vou aproveitar esse exemplo mesmo aqui, ó. Então, já vamos pegar o bloco de notas, senão ele fica essa confusão de aumenta e diminui, depois a gente joga para lá. Então é assim, ó, int idade igual a 30. Aí, pessoal, eu vou fazer a minha conversão, string valor igual integer ponto to string idade ponto e vírgula, tá? Aí ó, system ponto out ponto print ln, que é um exemplo, valor, tá? Então pessoal, olha lá, eu tenho a idade que é o número inteiro e eu quero jogar dentro de um valor, né, da string valor, que é um texto. Aí eu faço a conversão. Então vamos lá. Ó, eu vou pegar, vou jogar ela aqui. Aqui, ó, tem um i, o i é em maiúsculo, tá? Porque é a classe master, né? Que nós vimos agora há pouco. Então, ó, eu vou rodar. RZ4, NetBeans. Opa, eu que lá. É aqui. Tá? Então, olha lá, ele vai exibir 30, é apenas um exemplo de conversão, tá? Então, olha lá, inteiro, idade, tá? Igual a 30, e aí string valor, eu estou convertendo. Agora, ó, nós podemos fazer o contrário. Aqui, ó, eu tenho uma string, tá? Aí eu vou colocar aqui o nome dela de valor. String texto tem que ir entre aspas, tá? Aqui, pessoal, eu quero colocar, ó, a minha variável idade, tá? Aí aqui ela vai ser inteira, tá? Ela vai ser um int, ó. Perdão, aqui é o int. Aí aqui, pessoal, nós vamos ter que converter, né? Eu quero trabalhar com o número inteiro, né? E passando aí aqui, ó, essa conversão não é to integer, né? Eu ponho integer e aqui eu vou usar o parse int, tá? Eu utilizo o parse int. Então aqui, ó, aí, ó, parse int, tá?
e aqui valor. E aí eu vou imprimir a idade. Então, olha lá, eu tenho um string valor, tá? 30, e eu quero converter ele para dentro da idade como número inteiro. E aí, essa transformação eu dou inter parse int valor, tá? System.out, vou imprimir a minha idade, vai aparecer 30 lá no final, tá bom? Agora sim, se eu quiser para float, eu venho aqui, ó, float, tá? E inter parse float, tá? E aí eu estou convertendo para o float. Deixa eu ver o que está aí. Parse float. Vou converter o meu valor, tá? Deixa eu ver o que ele está dando de errinho. Float idade. Aqui, ó, perdão. Float, tá? Aí eu vou converter ele, belezinha? Ele converte para número, né? Eu posso pôr aqui, ó, 8, por exemplo, né? E aí ele vai fazer a sua conversão, tá? Beleza? Essa conversão, pessoal, a gente está sendo feito para agora a gente trabalhar com a nossa parte gráfica. Ufa, chegamos na parte gráfica, que é o nosso objetivo, né? A gente falou essas explicações aí sobre as variáveis, né? E agora sobre a incompatibilidade, e agora nós vamos seguir para o nosso exemplo. Então, pessoal, o nosso exemplo, olha, eu já montei aqui, tá? Os nomes que vão ficar os objetos, as caixinhas, tá? E o resultado e o sinalzinho de igual, tá bom? Então vamos lá montar, tá? E depois a gente vai calcular, seria a soma de dois números, tá? Seria a soma de dois números. Então vamos aqui, ó, arquivo novo projeto. Aqui eu vou pôr exemplo soma. Lembra que seria as variáveis, tá? Opa, peraí. Java, aplicação Java. Exemplo soma, beleza? Vou tirar a marcação da classe, né? Então assim, quando eu trabalho com swing, eu só coloco o nome e tiro a marcação da classe, tá? Finalizo. E aí, pessoal, olha lá, exemplo soma, tá? Ele não vai ter nenhum pacote, tá? Então aí agora a gente vai ter que vir aqui em novo, tá? E aí vamos pegar, ele tem aqui, né? Vou criar um novo arquivo, já vamos direto aqui, ó, form jframe, tá bom? Form jframe, tá? Então é assim, eu vou pôr aqui tela soma, finalizo. Perfeito? Aí já vai aparecer o nosso formulário, tá? Agora, ó, vamos colocar os objetos rapidamente. Então aqui, ó, nós temos o label. Ah, não, perdão. Aqui vai ser a caixinha para digitar, tá? Então o text, a gente fala text field, tá aqui com o nome de campo texto, ó. A nossa caixinha, opa, tá aqui, ó, campo texto, tá bom? Então a gente vai pegar mais uma, tá? Aqui vamos pegar um label para colocar o sinalzinho de mais. Aqui, pessoal, nós vamos pegar um botão. E aqui nós vamos pegar outro label para exibir o resultado, tá? Então aqui, pessoal, posso clicar com o botão direito, vou apagar o texto, tá?
e vou alterar o nome da variável, tá? O nome da variável, deixa eu pegar lá que eu não lembro, é txtn1, tá? Então, ó, essa primeira aqui a gente vai trabalhar, por mais que é um objeto, eu vinculo, né, esse tipo primitivo nela, né, que seria essa variável txtn1. Dou um OK, posso aumentar ela aqui, né, para digitar o número. Aqui, ó, esse label eu só altero o texto, né? Vou colocar o sinalzinho de mais. Como ele não vai se envolver na programação, não preciso colocar o nome. Eu só coloco o nome no que eu vou programar, que vai ser utilizado lá no meu código, tá? Isso não é uma regra, isso é a maneira que eu trabalho. Aí eu vou editar o texto aqui, ele vai ficar 0, né? Já aumentamos a caixinha de novo. Tá? Aí eu vou colocar lá, alterar o nome da variável txtn2, do OK. Aqui, editar texto, o sinal de igual. E aqui, pessoal, editar texto, ele vai ficar em branco também. Aqui vai aparecer o resultado, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nome dele primeiro, né? O nome dele vai ser LBL resultado. Então, ó, LBL de label resultado, tá? Perfeito? Então, e aqui eu vou apagar, né? Certinho, galera, ó. Então, agora a gente vai ter que, quando clicar no igual, é o que vai acontecer alguma coisa. Então, eu vou definir um evento para ele, ó. É um action performed, tá? E aí eu vou fazer a programação do nosso action performance, tá? Tá aqui em cima, ó. Ele vai no botão, tá? E aí vamos partir para nossa programação, tá? A programação, pessoal, vai ficar da seguinte maneira, tá? Primeiramente, eu tenho que pegar os valores de entrada. Quem que são os valores de entrada? Lembra, né, que lá na minha caixinha, tá? Lá na minha caixinha, ó, tá? Eu tenho N1 e N2. Eles são os meus valores de entrada, tá? Então lembra, só que assim, presta atenção. Esses valores de entrada que eu pego daqui do edit, tudo que eu insiro no edit, o valor dele é texto, tá? O valor dele, mesmo se eu digitar um número, ele é considerado como uma string, tá bom? Então, nós vamos entrar lá nas conversões. Então, vai ficar aqui, ó, dessa maneira. Eu vou criar uma variável inteira, N1, e aí, pessoal, ela vai receber minha caixa de texto. A minha caixa de texto, ó, ele é o txt, a gente acabou de colocar o nome para ela, N1, tá? E aí, ó, para eu pegar o valor, é o getTest, tá? Que é a propriedade, pessoal, aonde nós colocamos o nome, ó. Então, aqui, na hora que eu seleciono, para eu inserir o nome, a propriedade, né, nós utilizamos o getText, tá? Que é a propriedade aqui da nossa caixinha, tá? Aqui na parte inferior, tá? E aí nós vamos ter as propriedades só. Então, olha lá, na propriedade, como eu estava falando, tá? A propriedade, o text, né? Que seria onde a gente insere os valores. Então, aqui, lá na minha programação, né? Na minha action, vamos lá de novo, tá? Então, aqui eu vou estar inserindo a propriedade getTest.
get eu pego o valor da propriedade text. Só que aqui, né, pessoal, ele não vai funcionar, porque eu estou jogando um texto dentro do número inteiro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a conversão, tá? Eu vou pôr integer ponto parse int e vou colocar o meu texto para ser convertido. Então, de inteiro, o parse int é para converter para inteiro. Aí a mesma coisa eu vou fazer com a variável n2, tá? Com isso, pessoal, eu tenho que, olha, aqui, né, eu faço a minha entrada. Eu falo que assim, toda a programação, né, nós dividimos em entrada. Agora aqui eu tenho o processamento, tá? Eu tenho o processamento. Esse processamento, né, eu vou fazer a soma. Então, int, vou colocar aqui variável soma, vai receber n1 mais n2, tá? E aí eu vou fazer a minha saída, tá? A minha saída. Essa saída, tá? Eu vou colocar lbl soma ponto set text, que seria, tá? Eu vou jogar no label, né? Olha, o set ele recebe, o get eu pego o valor, ó. Então, tá lá, o get eu pego o valor, o set eu envio o valor, tá? Então o meu label soma, tá? Que é a caixinha, né? Lá da minha tela, né? Eu vou ter a minha caixa que aqui, ó, tem o LBL soma. É só a gente olhar aqui na lateral, tá? Mas, ó, só que, tá aqui, ó, perdão. Eu pus LBL resultado. Olha lá para vocês verem, ó. Eu coloquei LBL resultado, né? Então aqui, ó, quando eu quiser ver, olha lá, tá? LBL resultado. Agora então aqui, ó, LBL resultado, ó. Ele vai receber quem? Ele vai receber o soma. E aí, pessoal, né? Esse soma ele é um número inteiro. E aí eu preciso fazer a conversão, tá? Então eu vou colocar integer ponto to string, tá? Convertendo de inteiro para string, que é a minha soma. E aí eu vou colocar lá a variável s e ponto e vírgula, tá? Então eu tive a minha entrada, o meu processamento e minha saída. Dou um Ctrl C, vou lá no meu evento, que nós já estávamos trabalhando nele aqui, ó, o Action Performance, ó, tá? Coloco ele lá, vou colocar aqui a minha programação dele. Ó, aqui é N2, eu não alterei, por isso do erro. Deixa eu ver se eu coloquei esse nome lá, pessoal. Peraí. Vamos ver aqui. TXT-N1, TXT-N2. Tá. Vamos lá no código fonte.
aqui, vamos ver. Ah, tá. Arrumei aqui o meu. Aqui. Então, pessoal, só corrigindo aqui, o erro que estava variável soma, tá? Variável soma. Então, eu tenho aqui a minha entrada, tá? O N1 e o N2, tá? Aqui de novo, N2, o meu processamento e a minha saída. Então presta atenção nas conversões. Eu estou convertendo de texto para número inteiro e aqui eu estou convertendo de número inteiro para texto. Tá? Então agora vocês entendem porque nós tivemos que ver, né, antes de chegar aqui, aquelas explicações lá dos tipos primitivos. Agora vamos rodar, né? Eu vou escolher a classe principal. E depois de escolher a classe, ele vai criar o nosso objeto. Então vamos lá, né? Vamos ver se funciona. Eu jogo aqui, o meu valor, clico no igual, olha lá, e ele vai aparecer o nosso resultado, tá? Então, pessoal, nós temos os objetos, né, colocamos o botãozinho e aqui nós jogamos, né, o N1, o N2, depois o processamento e depois o resultado, tá bom? Então, pessoal, seria isso para essa aula, tá? Eu vou pedir que vocês façam esse exemplo, né? E aí vocês vão salvar ele, né? Lembra que quando vocês criam, né, qualquer coisa se não lembrar, olha lá, ele fica na pastinha, tá? Que nós salvamos, vocês compactam e pode me enviar. Ou, né, tá, só aqui, deixa eu pegar para vocês, né? O meu caso aqui, né? Eu salvei o meu projeto. Olha lá, deixa eu ver aqui, dentro da pastinha aula que está lá na minha área de trabalho. Então aqui, aula 1, né? Eu tenho olha aqui, todos os meus projetos, aqui, tela soma 2, tá? Tela soma 2, tá bom? Então ele vai estar aqui dentro, pode compactar a pasta inteira, né? Foi a que eu criei agora, eu compacto, né? E vocês vão enviar pela pastinha inteira, tá bom? É só para aqui, pessoal, quando eu vou executar o Java, né? Vou escolher aqui o meu Java, vou lá em C2 pontos, arquivos de programa. Arquivos de programa. Vou lá em Java. Tá, vou escolher aqui o de cima. Vou lá em bin. Aqui na verdade, aqui deixa eu só abrir com aqui, eu acho que eu escolhi o errado, é o Java C, tá?
Aí eu vou criando as minhas classes. Mas é o seguinte, não precisa criar ela não, só me mandar o tela 2 aí para eu executar, eu crio aqui, tá? Então só compacta ela para mim, não precisa ficar compilando ele aqui não, tá bom? Então vocês adicionem e me manda a pastinha, beleza? Então seria isso, pessoal, até a próxima aula que eu vou deixar, tem mais 2 exemplos que eu vou gravar para vocês.